chama os que confiam na carne anulam a graça. Ou seja, confiando na carne anulando a graça é o que milhões e milhões e milhões e milhões de crentes, de cristãos fazem no mundo inteiro. Eles confiam na carne e anulam a graça. Ou seja, eles pagam preço na carne, eles padecem na carne, eles sofrem na carne, eles pagam sacrifícios na carne. Quando Cristo quer que eles descansem na graça? Quando Cristo quer, quando Cristo já deixou isto, que tudo se conquista pela fé e pela graça. Tudo já foi conquistado pela fé e pela graça, mas eles ainda pagam preço. Você ainda paga preço, abençoado? Você ainda confia na carne? Os que confiam na carne e fazem as coisas segundo a carne ainda, gente, não podem agradar a Deus, não conseguem agradar a Deus. Não conseguem, porque anulam a graça dele. Esse é o pior motivo, anulam a graça dele, amém? Mas nós vamos ler aqui, gente, em Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17, que diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aí, ó. Tá vendo? Então, os que andam no espírito, que vivem por fé e vivem pela graça, está lá em Efésios capítulo 1. Pode ler todo Efésios capítulo 1 lá que você vai ler isto, gente. Os que andam nesse Espírito de Cristo, nesse Espírito da libertação, nesse Espírito da liberdade em Cristo, eles não cumprem a concupiscência da carne, gente. Ou seja, eles sabem que estão livres de que o Espírito está pronto. A carne é fraca, a carne pende, a carne cai, a carne erra. A carne pratica as suas obras da carne, dela mesmo. Mas o Espírito, gente, que está dentro, o Espírito Santo de Deus que está dentro, Cristo em vós, a esperança da glória, nesse Espírito, esse Espírito nos deixa e nos faz homens e mulheres controlados, ou seja, nós temos o controle do Espírito Santo. Nós temos os limites do Espírito Santo. Nós chegamos ali e não avançamos o sinal. Nós chegamos lá e não avançamos o sinal. Por quê? Porque o Espírito de vida de Cristo, que está em nós, diz: pare, não prossiga, pare, fique quieto, pare, não avance, pare, volte, não vá. É esse Espírito, gente, que nós temos que compreender e entender, que Ele nos fez homens perfeitos. Ele nos fez os varões perfeitos diante do Senhor Jesus. Entendeu? Como Paulo disse, né? A apresentar todo homem perfeito a Cristo. A Cristo. Pela fé dele, pela graça dele. Amém? Aí o 17 diz assim, ó: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tá vendo? A carne, ela vai contra o Espírito. E o Espírito vai contra a carne, gente. Aí eu pergunto, quem pode vencer? Quem vai vencer? Os que estão em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Os que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Aqueles que já estão livres da lei do pecado e da morte. Não têm mais peso de acusação. Não têm mais peso de pecado. Não têm mais peso de condenação nenhuma. Porque Cristo os fez perfeitos e completos. E eles confiam no Espírito e não na carne. Eles pendem para o Espírito Santo e não para a carne. Eles pendem, eles vão, eles estão para o lado de Deus, do Espírito Santo,
das coisas boas, das boas obras, da caridade, da piedade, da misericórdia. É como Deus disse, né? Misericórdia quero, piedade quero, compaixão eu quero, não sacrifícios. Não sacrifícios. Eu quero obediência. Obediência ao quê? Qual obediência que ele quer? Que você, como filho dele, viva em espírito e em verdade. O adore em espírito e em verdade. Tudo que você fizer, faça em espírito e em verdade. Não com a carne, mas com a mente. Não com a carne, não com o teu corpo, mas com o teu coração, com a tua mente, com o teu espírito. Fazendo para ele, sabendo que ele é merecedor, porque ele pagou totalmente o preço dessa nossa liberdade. Essa é a verdade. Amém? Agora, Colossenses 2. Colossenses 2:20, pessoal. Colossenses 2:20 diz assim, ó. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Aí, pessoal. Tá vendo? Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, já estamos mortos com Cristo. Aos rudimentos do mundo, aos rudimentos. Porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tá vendo? Então, é da vontade do Senhor Jesus, abençoados, que vocês não vivam mais segundo os rudimentos, segundo lei, segundo a lei, segundo os preceitos da lei. Nós vamos falar isso sempre, 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 porque sempre alguém novo estará ouvindo essas mensagens. Sempre alguém que não ouviu ainda estará ouvindo isto. E quando essa verdade bater no seu espírito, e lá estiver a fé de Cristo, que Ele colocou dentro desse filhinho, dessa filhinha, essa palavra vai bater lá dentro, gente, e vai clarear, vai achar repouso, vai achar um recanto ali, vai achar um lugarzinho ali. E a palavra do Espírito, o Espírito desta palavra, do Evangelho da Graça, vai fazer morada naquele filhinho, naquela filhinha, e vai os libertar. Quando eles ouvirem isto aqui. É verdade. Versículo 21. Tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Olha aí, abençoados. Tá vendo aí? Então tudo isso aí que você está fazendo, que você foi ensinado desde criança, que veio lá do teu vô, do teu tataravô, para o teu vô, aí veio para o teu pai, aí do teu pai veio para você, abençoado, como aconteceu comigo. O meu vovô era lá do sistema. Meu vovô passou para o meu pai passou para mim. Eu estava passando para os meus filhos. E assim vai, gente. Agora eu já estou ensinando para eles o Evangelho da Graça. Que com Cristo não tem mais inferno, Satanás, diabo, lago de fogo, condenação, pecado. Tudo isso é coisa do passado, tudo isso é coisa lá de antes da cruz, gente. Nós temos há mais de 2.000 anos luz, 2.000 anos luz, da cruz para cá. Cristo pôs fim em todo esse assunto. Ele encerrou tudo debaixo do pecado, tudo, ele falou tudo, você entendeu? Tudo. Ele encerrou tudo debaixo do pecado, tudo.
O diabo que nos perturbava, o diabo que nos acusava, o tentador que nos perseguia, o acusador que nos acusava. Ele aniquilou totalmente esses assuntos lá naquela cruz. E ele ressuscitou para dizer: filhos, vocês estão ressuscitados comigo. E vocês vivem. Não mais vivem vocês, mas eu vivo em vocês. Mas eu estou em vocês. Mas eu coloquei dentro de vocês o meu espírito, o meu entendimento, a minha aliança, o meu acordo, meu novo concerto. Eu coloquei dentro de vocês o meu desejo, a minha vontade, o meu prazer, a minha alegria, que é de vocês serem livres, salvos e abençoados. Como Efésios 1:3, né? Com todas as bênçãos espirituais. Amém? Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Por que vocês carregam de ordenanças ainda? Por que vocês estão carregados de ordenanças ainda? Por quê? Abençoados. 1 Coríntios capítulo 3, gente. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim, ó. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Olha aí. Olha o que Paulo teve que trazer para os coríntios, para o povo de Corinto. Olha o que ele disse aqui, gente. Ó, aqui, ó, o tema da lição aqui, ó, do sermão, diz assim, ó, o espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Tá vendo? Quando Paulo está falando de igrejas aqui, pessoal, é o homem, é a mulher, é o filhinho, é a filhinha de Papai Deus. Não é templo não, gente. Não é uma casa de oração escrito lá na frente, uma placa lá, ó, igreja. Igreja fulano de tal, igreja tal. Não existia isso, gente. Que igreja somos nós? Igreja é o filhinho, é a filhinha do Papai Deus. É eu e você, a igreja, gente. Tá? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tão pouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Olha o que Paulo está dizendo aqui, gente. Isso aqui é o Espírito Santo falando através de Paulo. Isso aqui é o Espírito Santo falando através de Paulo, gente. Eu lamento dizer isso para vocês, abençoados, mas é exatamente isto que eu vivi 50 anos dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja, não. Dentro de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 igrejas que eu passei, procurando uma melhor que a outra, procurando um pastor melhor que o outro, procurando um povo que chegasse mais perto dessa verdade, procurando um povo, um pastor que chegasse mais próximo dessa verdade, para viver e agradar a Deus. E eu não encontrei, eu não achei, gente, porque lá dentro existia tudo isto. Sabe por quê? Porque são homens e mulheres que, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo homens e mulheres que amam a Deus, que têm fé no Senhor Jesus, mas ainda andam segundo os rudimentos do mundo, ainda andam com essas obras da carne, sem entendimento que são obras da carne, mas na cabeça deles, na nossa cabeça, era pecado. É pecado. Na tua cabeça, abençoado, é pecado. É pecado. É pecado. E o que Cristo fez na cruz? E o que Jesus veio fazer? Desfazer as obras do diabo. Colocar fim ao assunto do pecado. Ele pôs fim ao assunto do diabo. Ele pôs fim às obras do diabo.
Ele pôs fim ao assunto do pecado. Ele diz que ele pôs fim. Ele diz que ele acabou com esse assunto. Mas a tua igreja, o teu pastor diz que não. Não, tem o pecado. O diabo anda ao vosso derredor. Cuidado, vigie, jejue, ore, se consagre. Seja fiel. Seja fiel e Deus te livra do diabo. Seja fiel e Deus te livra das ciladas do diabo. Das ciladas do teu inimigo. Ué, que inimigo? Que diabo? Fique firme com Deus. Aquele que ficar firme até o fim será salvo. Irá para o céu. Se não permanecer firme até o fim, não vai para o céu. Vai para o inferno. Mas que inferno, gente? Que inferno? Ele pôs fim nesse assunto ou não pôs? O meu Cristo pôs fim nesse assunto. O meu Senhor Jesus pôs fim nesses assuntos. Por isso que hoje vivemos, não por vista, mas pela fé. Não pelo que vemos, pelo que pegamos, pelo que sentimos, pelo que... Não, mas pelo que acreditamos pela fé e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pessoal, mais 2 textos bíblicos e eu termino esta mensagem. Eu vou ir parando por aqui. Já passamos de 20 minutos. Mas eu vou terminar então, provavelmente, mais um dia, mais uma mensagem, eu termino esse assunto. Confiando na carne, anulando a graça. Os que confiam na carne, em si mesmo, em suas obras, em seus feitos, anulam a graça de Cristo. Então creia, abençoado. Amém? Graça e paz, abençoados.